Paz e bem para você. Estamos então retornando com o nosso projeto Gotas de Catequese. O documento é o documento 105 que nós estamos vendo e é o documento que foi aprovado na Assembleia em Aparecida, na Casa da Mãe. Bom, nós estamos hoje então dando início a esse novo programa, esse novo projeto, esse novo bloco de programa. E nós estamos então falando sobre o documento 105 e hoje especificamente sobre a globalização. Então, o que é globalização? A gente vê tanto esse nome, nas mídias, nós vemos essa conversa em torno dessa palavra, mas muitas vezes nós não sabemos verdadeiramente qual é o sentido, O que exprime essa palavra globalização. Então, é a junção, A junção e para muitos é a integração econômica de mercado entre os países. Bom, eu disse porque para muitos é a integração. Porque quando você pensa na palavra integração, logo a gente a compreende ou naturalmente a gente pensa como algo que é positivo, Que é totalmente positivo, que não traz nenhum malefício, que não traz nenhum efeito colateral, podemos dizer assim. Mas nós veremos que na íntegra mesmo, a globalização ela acaba por não ser essa integração entre política, essa integração cultural, essa integração social, essa integração de uma mentalidade que possa agregar, e não dispersar e não excluir. Nós veremos que não é, na verdade, uma integração. Talvez uma junção, talvez uma preferência que se faz ou uma oportunidade que se abre somente para aqueles que já têm condições e boa condição financeira para dar um retorno. Então, quando nós falamos de globalização, automaticamente nós estamos nos remetendo a algo que possa dar um retorno, porque é assim que é a sua temática, é assim que é o seu pano de fundo, É essa a metodologia que está por detrás dessa palavra globalização, que a gente compreende como ser uma junção, Uma junção de vários países que se estão aí reunidos, eu não posso dizer talvez unidos, mas reunidos com uma função. E uma função que acaba sendo individualista, que ela acaba sendo como alguém que separa para si. Bom, a globalização ela tem por fundamento a cultura capitalista, Ou seja, uma sociedade que visa o lucro, o poder, o acúmulo de riquezas. Com isso, o que acontece? O acúmulo de riqueza está sendo voltada para alguns, Para alguns. Tanto é que os países que não possuem capital, eles não fazem parte dessa junção denominada de globalização. Então, há países que estão fora, que foram deixados à margem, que foram excluídos, porque eles não teriam capital para o investimento, Poderia dizer assim, para o investimento. Bom, com isso o que acontece? A globalização ela acaba sendo excludente, Ela acaba excluindo. Ela está e vai contra o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus ele é contrário à exclusão. O projeto de Deus não quer deixar ninguém à margem. Ele não quer deixar ninguém por fora. E a globalização, ela acaba pela sua própria essência excluindo a muitos, O que na verdade se deseja com o projeto de Deus? Com o projeto de Deus deseja se agregar, unir, a juntar forças
para se realizar algo maior, em prol de algo maior, que é a promoção do indivíduo, que é a promoção da comunidade, que é este elevar-se enquanto pessoa, que é essa transcendência, dando à pessoa condições de ter dignidade de vida, de ter uma vida realmente digna. E, infelizmente, no processo de globalização, o que se vê é que ainda há muitos os países, principalmente, que não se incluem dentro deste processo, são países que estão aí com um sistema que não teve um retorno financeiro, né? Não teria margem suficiente para fazer parte deste processo. Bom, o seu mundo, né? O mundo em que a globalização expõe, ele traz alguns benefícios, né? Ele traz benefícios, como, por exemplo, essa praticidade de ter uma grande oferta, né, de serviços, de industrialização, essa grande expansão, mas, ao contrário, ela também traz malefícios, grandes males, né? Porque cada vez se deseja ter, cada vez eu quero ter o melhor, porque neste processo de globalização, as coisas acabam se tornando superáveis com muita facilidade, né? Hoje, por exemplo, se coloca no mercado um aparelho telefônico, né? Um celular de altíssima geração. Bom, daqui a 2, 3 dias já tem no mercado um novo aparelho. E as pessoas acabam sendo levadas a um consumismo desenfreado, né? Se hoje eu tenho este celular X que comporta todas as minhas necessidades, mas amanhã está sendo lançado um novo celular e eu já quero logo ter aquele outro celular e eu me esforço o mais que posso e às vezes desumanamente para ter este luxo, que não é uma necessidade, é um luxo, né? A TV de 40 polegadas já não suporta mais, aí eu quero a TV de polegadas, né, mais avançadas, e na verdade às vezes eu não tenho nem o necessário para comer, para viver com dignidade, mas aquele luxo, aquela ostentação da TV maior eu tenho, né? Ou aquela ostentação de ter aquela roupa de etiqueta, né? De grife, que eu vou pagar um valor altíssimo, né? Para poder ter, somente porque está ali sendo divulgada dentro deste processo chamado globalização, cuja temática é fazer com que as pessoas cada vez mais vão se consumindo, vão dando lucro, né? Porque o pano de fundo é o lucro, é o crescimento, mas este crescimento às vezes há troco de que o ser se torne escravo, escravo da moda, escravo do consumismo, escravo da grife tal, escravo do aparelho eletrônico, enfim. Nós vamos vendo então uma grande margem de pessoas que não conseguem acompanhar todo este processo e às vezes acabam se frustrando. Pessoas que acabam entrando em crises fortíssimas de depressão porque não estão sendo capazes de acompanhar este processo, este mundo consumista que nós vemos está sendo gerado aí por essa temática, por esse processo de globalização. Então, a globalização, ela é contraditória, né? Quando diz agregar, na verdade, está formando uma mentalidade de descarte, do ter mais para ter o poder, para se mostrar melhor que os outros, para cultivar o individualismo. Na verdade, a mentalidade de globalização
torna as pessoas dependentes do ter para ser, né? Então eu quero melhor celular, eu quero melhor roupa, essa já não me serve mais, às vezes é até o mesmo tecido, só muda a etiqueta. Então nós devemos repensar. E as pessoas que não podem se incluir dentro deste processo estão à margem, né? Estão aí, às vezes, se sentindo excluídas. E assim também são os países que não podem fazer parte deste processo de globalização. O documento 105, ele chama a globalização de globalização da indiferença. E está lá no número 69, na página 45. Se você tiver o documento em mãos, você pode depois conferir isso que eu estou te dizendo. Então, na página 69, na página 45, no número 69, está lá. A globalização da indiferença, colocada tantas vezes pelo Papa. Bom, e aqui o documento segue, nós vamos ver agora na página 48, ele diz assim: contradições do mundo globalizado. Então, quais são essas contradições? Desenvolvimento versus pobreza. Se por um lado ela causa o desenvolvimento, por outro, uma grande margem de pobreza. A promessa neoliberal do mundo desenvolvido globalmente tem mostrado seus limites. Persistem as conhecidas geografias da pobreza, sobretudo no hemisfério sul do planeta, enquanto a pobreza e os pobres sociais se espalham também por enquanto a pobreza e os problemas sociais se espalham também por regiões consideradas socialmente equilibradas e prósperas. O desemprego, a falta de moradia, a fome e a violência são hoje fatos mundiais. Nós vamos vendo cada vez mais uma realidade comum no planeta. Nesse bloco de globalização, nós vamos vendo alto índice de desemprego em vários países, a pobreza crescendo e o lucro está sendo retido simplesmente na mão de uma minoria. A população mundial cada vez ficando mais à margem de um bloco que está aí dentro de um processo onde o lucro é o seu principal objetivo, não o indivíduo, é o lucro o seu principal objetivo, e com isso acaba tornando as pessoas cada vez mais dependentes ou marginalizadas por não poderem estar incluídas dentro deste processo. Então, no nosso país, por exemplo, nós vamos vendo aí pessoas cada vez mais desempregadas, passando por humilhações, não tendo o mínimo necessário nas suas casas para viverem com dignidade. Nós não estamos vendo isso. E por outro lado, nós vemos aí até mesmo pessoas, principalmente pessoas ligadas ao governo, e há poucos dias nós vimos isso na mídia, onde um jantar para um grupo seleto estava aí ficando na margem de um orçamento de 295 milhões, 295 milhões. Bom, se nós vemos isso e nós vemos uma saúde que está enferma, que está agonizante, uma educação que clama por uma ascensão, por algo que a transforme. Nós vemos aí nos hospitais crianças sendo assassinadas, porque quando uma criança morre em um banco de hospital esperando atendimento e não possui esse atendimento, ela está sendo, na verdade, assassinada nos seus direitos. E o que é que nós temos feito para isso? Nós temos que entender que tudo isso está dentro de um processo de globalização. E essa globalização, se ela trouxe benefícios, como a praticidade, como a rapidez com que as notícias são transmitidas, etc., ela também traz grandes malefícios, tá? Desenvolvimento versus pobreza.
confiança no mercado versus crises constantes. A busca pelo lucro a todo custo sustenta as corporações econômico-financeiras, rege a produção e o comércio mundial. Seduz as nações e os indivíduos. A promessa de bem-estar e a defesa de um mercado livre, sem intervenções por parte do Estado, permanecem como base do capitalismo mundial, a despeito das crises que afetam nações, comunidades locais e das múltiplas formas de exclusão que persistem, sobretudo nos países pobres. Então, aquilo que eu disse antes, o país que é pobre, que não teve uma oferta de contrapartida, ele não pode nem fazer parte deste globo, dessa junção, né, que é chamado esse bloco de globalização. Então, na verdade, ele já por si só, a essência da globalização, ela exclui, ela é excludente, né? Então, nós vamos vendo aí pessoas que estão à margem o tempo inteiro. Bom, enriquecimento de uns versus degradação ambiental, né? A poluição atmosférica, o esgotamento de recursos naturais, a devastação das florestas e o uso indiscriminado de agrotóxicos, a diminuição dos recursos hídricos e a contaminação dos mananciais, os resíduos sólidos jogados na natureza e os impactos ambientais das grandes concentrações urbanas revelam a lógica interna de um sistema que gerencia a produção, a distribuição e o consumo com as mais diversas tecnologias, mas se mostra incapaz de gerenciar as suas próprias consequências na perspectiva de um desenvolvimento e futuro sustentáveis. Nós estamos vendo aí, não é novidade para ninguém, nós estamos vendo, nós que somos principalmente brasileiros, né, mineiros, estamos sentindo na pele isso. Haja vista toda a situação aí da Vale. Nós iniciamos o ano de 2019 com mais de 300 mortes, pessoas que até hoje não foram ainda, não tiveram seus corpos identificados, né? Uma natureza que foi totalmente devastada por um mar de egoísmo, por um mar que se visa cada vez mais o lucro, a ascensão de um grupo sem se importar com a morte, com a extinção do ser humano e com a extinção da natureza. Nós estamos vendo isso, nós estamos vivendo, nós mineiros estamos vivendo isso na pele. Nós estamos sentindo isso na pele. As pessoas estão deitando para dormir em algumas regiões e não conseguem dormir porque estão tendo pesadelos com a sirene da Vale tocando, anunciando aí que devem sair correndo, deixando toda a sua vida, toda a sua história para trás. Tudo aquilo que conquistou, né, o pouco que conquistou materialmente para ter uma vida mais digna ou menos indigna, deixando tudo para preservar a sua vida da mão daqueles que estão aí prestes a assassiná-la. Porque são montadas barragens e essas barragens não visam o ambiente, não visam as pessoas, elas visam simplesmente o